E aí, galera? Bem-vindos ao Curioso por Natureza, o seu canal para desvendar os mistérios mais sinistros e intrigantes da história. No vídeo de hoje, preparem-se para uma viagem alucinante pelos enigmas que desafiam a lógica, a ciência e até a nossa sanidade mental. A gente vai desvendar as pistas, analisar as teorias mais malucas e tentar entender como essas coisas aconteceram. Quem ou o que está por trás desses eventos inexplicáveis? Será que algum dia a gente vai ter as respostas? Apertem os cintos e preparem o café, porque essa viagem vai ser épica. Se você também é fascinado pelo inexplicável, já deixa o like para dar aquela força e se inscreve no canal para não perder nenhum mistério. A nossa jornada começa em um dos lugares mais misteriosos do planeta, o Triângulo das Bermudas. Imaginem só, um trecho do Oceano Atlântico, entre a Flórida, Bermuda e Porto Rico, com fama de engolir navios e aviões como se fossem pastel de feira. Sério, a reputação desse lugar é sinistra. Desaparecimentos inexplicáveis, transmissões de rádio bizarras, bússolas pirando, é de arrepiar. E o mais assustador, muitas vezes, não há um único destroço, nenhum sinal de SOS, nada. É como se eles simplesmente evaporassem no ar. A galera tenta explicar o inexplicável há séculos. Uns falam em vórtices magnéticos que desorientam os instrumentos de navegação. Outros juram que o culpado é o gás metano, liberado do fundo do mar e capaz de afundar navios em segundos. E claro, não podemos esquecer das teorias mais, digamos, criativas, portais para outras dimensões, abduções extraterrestres. A imaginação rola solta. Mas a verdade, meus amigos, é que ninguém sabe ao certo o que acontece no Triângulo das Bermudas. A ciência ainda busca respostas, enquanto o mistério continua mais vivo do que nunca. Será que um dia a gente vai desvendar esse enigma? Ou será que o Triângulo das Bermudas vai continuar a nos assombrar com seus desaparecimentos inexplicáveis? Preparem-se para embarcar em um voo rasante sobre o deserto de Nazca, no Peru. É lá que encontramos um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo, as linhas de Nazca. Imaginem só, gigantescos desenhos e figuras geométricas esculpidas no solo árido, tão grandes que só podem ser vistas do céu. É como se estivéssemos olhando para um imenso quadro desenhado por uma civilização ancestral. Mas quem criou essas obras de arte colossais? E qual o seu propósito? As teorias são muitas, e cada uma mais intrigante do que a outra. Alguns acreditam que as linhas de Nazca eram um gigantesco calendário astronômico, usado para marcar os solstícios e equinócios. Outros defendem que eram caminhos sagrados percorridos em rituais religiosos. E claro, não podemos esquecer da teoria extraterrestre. Seriam mensagens deixadas para seres de outros planetas? A verdade é que, apesar de décadas de pesquisas, as linhas de Nazca continuam a desafiar a nossa compreensão. Como uma civilização antiga, sem a ajuda de drones ou aviões, conseguiu criar desenhos tão precisos e complexos? E o que eles significam? As respostas se perdem no tempo, mas o mistério continua a nos fascinar. Apertem os cintos, porque agora a gente vai se aventurar pelos túneis escuros e misteriosos da cripta de Kenton, na Inglaterra. Imaginem a cena: um grupo de exploradores amadores se depara com uma entrada secreta, escondida em meio à vegetação. A curiosidade os impulsiona a descer por um corredor estreito e úmido, até que, bam! Diante deles, surge uma câmara subterrânea esculpida com uma precisão impressionante. Mas o que torna a cripta de Kenton tão especial? Bom, para começar, ninguém sabe quem a construiu ou por quê. Alguns acreditam que seja obra dos Cavaleiros Templários, uma ordem militar medieval cercada de lendas e mistérios. Outros especulam que a cripta era um local de encontro para sociedades secretas que realizavam rituais ocultos sob o manto da escuridão. A falta de registros históricos e a simbologia enigmática encontrada nas paredes da cripta só aumentam o mistério. Quem eram essas pessoas que esculpiram esse labirinto subterrâneo?
Qual era o seu propósito? Será que a cripta de Kenton guarda segredos ancestrais, esperando para serem revelados? Preparem-se para uma viagem no tempo até a pré-história, porque a nossa próxima parada é em Stonehenge, um dos monumentos mais icônicos e misteriosos do mundo. Imaginem a grandiosidade da cena. Um círculo de pedras gigantescas, erguidas há milhares de anos em meio à planície de Salisbury, na Inglaterra. É de deixar qualquer um boquiaberto. Mas como aquelas pedras colossais foram transportadas e erguidas com a tecnologia da época? E qual era o propósito dessa construção monumental? As teorias são muitas e variam do prático ao sobrenatural. Alguns acreditam que Stonehenge era um templo religioso, onde nossos ancestrais realizavam rituais em homenagem aos astros. Outros defendem que era um observatório astronômico, usado para prever eclipses e outros eventos celestes. E claro, não podemos esquecer das teorias mais ousadas, que falam em portais para outras dimensões, campos de energia mística e até mesmo a interferência de extraterrestres. A verdade é que, apesar de séculos de estudo, Stonehenge continua a desafiar a nossa compreensão. Preparem seus óculos de leitura e seus melhores dicionários, porque agora vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da criptografia, o manuscrito Voynich. Imaginem um livro antigo, escrito em uma língua totalmente desconhecida, repleto de diagramas bizarros e ilustrações de plantas que parecem ter saído de um sonho ou de um pesadelo. Ninguém consegue decifrar o seu conteúdo, e as especulações correm soltas há séculos. O manuscrito Voynich é como um quebra-cabeça impossível que desafiou criptógrafos, linguistas e historiadores por gerações. Alguns acreditam que seja um código secreto, criado para proteger informações confidenciais de olhares curiosos. Outros especulam que seja um tratado de alquimia, medicina medieval ou até mesmo um manual de botânica alienígena. A verdade é que, até hoje, ninguém conseguiu decifrar o significado do manuscrito Voynich. Será que ele guarda segredos ancestrais, fórmulas mágicas ou conhecimentos perdidos? Ou será que é apenas uma elaborada brincadeira de um gênio excêntrico? O mistério permanece, desafiando a nossa lógica e alimentando a nossa imaginação. Apertem os cintos e preparem-se para uma viagem sombria ao passado, porque a nossa última parada é na ilha de Roanoke, palco de um dos mistérios mais intrigantes da colonização americana, o desaparecimento da colônia de Roanoke. Imaginem a cena em 1590, John White, governador da colônia, retorna à ilha após uma viagem à Inglaterra e encontra nada. A colônia havia desaparecido sem deixar rastros, exceto por uma única palavra entalhada em uma árvore, Croatoan. O que aconteceu com os colonos de Roanoke? Teriam sido vítimas de doenças, fome ou conflitos com tribos indígenas? Ou teriam se integrado à tribo Croatoan, abandonando a sua antiga vida? As teorias são muitas, mas as respostas são escassas. Alguns acreditam que os colonos foram massacrados por tribos hostis, enquanto outros defendem que eles se mudaram para o continente em busca de melhores condições de vida. A falta de evidências concretas e a passagem do tempo transformaram o desaparecimento da colônia de Roanoke em um enigma insolúvel. O que aconteceu com os colonos? Para onde eles foram? As respostas se perdem nas brumas do tempo, deixando para trás um mistério que continua a assombrar a história americana. E aí, curtiram essa viagem pelos mistérios mais cabulosos da história? Aposto que vocês ficaram tão intrigados quanto eu. Mas, e aí? Será que algum dia a gente vai desvendar esses enigmas? Ou será que alguns mistérios são melhor deixar intocados? Se você gostou dessa aventura alucinante, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os amigos. E aí,
Qual mistério a gente vai desvendar na próxima? Deixem suas sugestões nos comentários. Vale tudo, do Pé Grande ao ET de Varginha. Fiquem ligados e até a próxima!